Bom dia, queridos, bom dia. Como é bom estarmos todos juntos nessa manhã de domingo, que ainda é ceia. Hoje é dia de ceia. Daqui a pouquinho estaremos ceando junto, lembrando do Senhor Jesus, fazendo isso em memória dele. Mas eu queria falar um pouquinho com vocês hoje o que está escrito no livro de Ezequiel, uma passagem muito conhecida. Eu queria que vocês abrissem Ezequiel 47 e que nós possamos ler Ezequiel. Ezequiel, eu gosto, é um livro muito interessante, tem passagens proféticas para o povo de Israel, passagens proféticas sobre o grande avivamento, e nós vamos ler uma passagem profética que fala do grande avivamento que há de vir, uma restauração plena. Esse avivamento também é dito em outros livros da palavra, o grande avivamento antes da volta do Senhor Jesus. Eu acho que nós estamos às portas deste grande avivamento, por isso que tocou no meu coração em trazer essa mensagem. E eu queria ler com vocês Ezequiel 47, o versículo 1. Amém? Ezequiel 47, versículo 1 diz assim: O homem me levou de volta até a entrada do templo. Debaixo da entrada saía água que corria na direção do leste, pois o templo dava frente para esse lado. A água corria por baixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Queridos, vamos parar aqui só no versículo 1. Depois a gente vai ler mais algumas coisinhas de Ezequiel, mas eu queria dar uma paradinha nesse versículo 1 aqui. E vocês sabem que Ezequiel era um profeta, que ele profetizou na época do exílio da Babilônia, e aí, por conta dele estar profetizando nesta época, ele tem ensinos muito preciosos. Aliás, todos os profetas têm ensinos preciosos para nós, mas Ezequiel, como ele estava na época do exílio, ele mostra a forma como deve se relacionar com Deus e a forma como também nós erramos nesse relacionamento com Deus. Ezequiel, para quem não sabe, significa o poder de Deus. O nome Ezequiel significa o poder de Deus. E apesar dos erros que o povo cometia, o que Ezequiel vê nessa passagem é um grande futuro, é um futuro pleno. Ele viu aqui aquela plenitude que o povo teria quando voltasse ao Senhor, e não só isso, a gente sabe que profeticamente ele também está falando sobre o grande avivamento que há de vir. Nesse livro de Ezequiel, se nós lermos o livro e pudermos fazer um resumo dele, esse livro de Ezequiel nos ensina três grandes mensagens. A primeira grande mensagem é assumir. Nós devemos assumir as responsabilidades pelos nossos erros e saber que são nossas decisões que nos levam para caminhos errados. Esse negócio de dar uma de Adão e Eva e ficar culpando um ao outro não funciona na presença do Senhor. Queridos, quando nós erramos porque queremos. Esse negócio de dizer que eu fui motivado pelo outro, que o outro me fez errar, são desculpas que para Deus não existem. E no livro de Ezequiel é muito claro quando Ezequiel nos ensina que nós devemos assumir os nossos erros. Uma outra coisa é que nós devemos compreender que a nossa vida com Jesus, a nossa vida com Deus, não é uma simples reforma. A nossa vida não foi reformada no momento em que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. A nossa vida tem que ser transformado, porque reforma não gera vida nova, querido. Reforma só pega o que é antigo e passa uma massinha, passa uma tinta, mas por dentro continua a mesma coisa. E a nossa vida tem que ser totalmente transformada. E Ezequiel mostra que nós devemos compreender isso. Porque se nós não permitirmos que a nossa vida seja transformada, cedo ou tarde, a gente volta aos antigos hábitos. Por isso que a nossa vida é uma transformação completa. E nós também devemos entender, é o terceiro ponto que ele mostra, é que nós devemos converter-nos realmente a Deus, nós devemos voltar os nossos corações a Deus, nós devemos entender que Deus tem um projeto para cada um de nós. E só vivendo esse projeto é que nós conseguimos entender a vida e a liberdade que nós temos de fato. Porque a palavra mesmo diz: sereis verdadeiramente livres
quando nós conhecermos a plenitude de Jesus. Então, a verdadeira liberdade que muita gente procura, a verdadeira vida, a plenitude de vida, nós só conseguimos quando nós compreendemos que essa plenitude vem do alto. Esses 3 pontos que Ezequiel nos ensina são muito importantes e nós temos que estar com eles sempre no nosso pensamento, porque senão nós corremos o risco de voltar para trás. Mas voltando um pouquinho nesse versículo que nós lemos, esse versículo fala para nós que Ezequiel teve uma visão, e essa visão mostra que saía um rio, e esse rio saía do próprio trono de Deus. E esse rio, conforme andava, conforme caminhava, conforme esse rio ia passando pelos lugares, esse rio ia aumentando de tamanho e aumentando de profundidade. Eu acho que todos vocês conhecem, eu não vou ler Ezequiel do 47, 1 ao 8, onde ele fala sobre esse rio, ele fala como esse rio ia caminhando e ia aumentando em profundidade. Esse rio, essa visão de Ezequiel nos fala de um rio de águas vivas, um rio que por onde ele passava, ele trazia vida, ele trazia cura, ele trazia abundância, ele trazia plenitude. Isso nos faz pensar na promessa, queridos, me fez pensar muito na promessa do derramamento do Espírito Santo nos últimos tempos. Esse é o rio de água viva que Jesus prometeu àqueles que o buscam, àqueles que verdadeiramente buscam a sua plenitude e um relacionamento com ele. Jesus disse isso para a mulher samaritana, lá em João. Ele diz, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar pela vida eterna. Queridos, essa visão profética de Ezequiel, ele provavelmente viu esse derramar dessa água. Ele viu como que sombra aquilo que Jesus prometeu à mulher samaritana. Ele viu esse derramamento do Espírito Santo nos últimos dias. Eu gostei muito como Deus fala, porque o Fernando começou 2 louvores falando do Espírito Santo. Eu falei, Senhor, que bom, como é bom quando o Senhor está derramando e confirmando as coisas sobre as nossas vidas. Mas a visão de Ezequiel, ela continua. Enquanto do versículo 1 ao versículo 7, ele diz o quanto esse rio cresce, o quanto esse rio se expande, o quanto ele vai ficando profundo, quer dizer, o quanto a plenitude de Deus nos enche, o quanto a plenitude de Deus traz vida e vida em abundância. Ele continua a partir do versículo 8, e eu queria ler com vocês do versículo 8 ao versículo 12. E a palavra diz assim, no versículo 8 diz, então me disse, essas águas saem para a região oriental e descem a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses 2 ribeiros viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engedi até Englaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Amém, queridos? Queridos, vocês perceberam as promessas que estão nessa visão de Ezequiel? Vocês perceberam um pouquinho do que deve ser aquele grande avivamento que Deus tem prometido para nós? Vocês perceberam como haverá cura? E a palavra diz que haverá cura como o mundo nunca viu. Simplesmente pelo espalhar das águas, simplesmente por causa do grande avivamento. Essas águas vão curar. Onde quer que essas águas toquem, onde o poder do Espírito Santo passar, ele trará cura. E curas físicas e emocionais. Ele trará plenitude, ele trará uma completude de curas sobre a vida daqueles que receberem esse vento do Espírito, receberem essas águas do Espírito, queridos. No versículo 9,
A visão de Ezequiel diz que todos aqueles que entrarem nesse ribeiro receberão vida. Isso quer dizer que todo aquele que crer em Jesus e se arrepender verá verdadeiramente o poder manifesto do Espírito de Deus. Queridos, é um grande avivamento. E ele está por vir. E eu creio que nós veremos esse grande avivamento. A visão diz que todos aqueles que aceitarem Jesus receberão um poder vindo do alto trono. E ele diz outra coisa no versículo 10, isso fala para nós, porque esse versículo fala para a igreja. Ezequiel não está escrevendo para quem não é da igreja, Ezequiel está escrevendo para o povo de Deus, está escrevendo para nós, para a igreja do Senhor. E no versículo 10 tem uma promessa para nós, ele diz assim, nós os salvos. Sabe como é que nós estaremos? Como pescadores. Nós vamos estar estendendo as nossas redes e pescando uma grande multidão. Isso fala da grande colheita. Isso fala de nós como pescadores de homens. Isso fala de nós como discípulos de Jesus. Nós temos que estar preparados para isso. Porque haverá pessoas desesperadas querendo falar de Jesus, haverão pessoas querendo falar sobre o amor de Deus, perdida com os princípios e valores que o mundo tem colocado e buscando a verdade. E somos nós que estaremos pescando essas pessoas, queridos. O versículo 10 fala isso para nós, fala dessa grande colheita. No versículo 12, a visão de Ezequiel mostra que nesse ribeiro não haverá fome, nem doença, porque elas serão supridas pelo rio de Deus. O próprio Deus dará provisão sobre o seu povo e alimentará o seu povo. Queridos, Deus estará presente no meio de nós com um poder e uma força jamais vista. Isso é profetizado é trazido pelos profetas, isso foi dito pelos profetas, é o grande avivamento que virá sobre nós, queridos. Só que a palavra de Deus tem alguns mais. E quando eu vejo os mais da palavra de Deus, eu fico com um aperto no coração. E é aí que nós somos confrontados, é aí que nós somos ensinados, e é aí que nossa fé é provada. Tem até um louvor que diz quando a nossa fé é provada. Porque sabe o que tem, queridos? No meio desse monte de promessa, no meio de promessa dizendo que haverá um avivamento muito grande, que haverá cura, que o próprio Deus estará no meio do povo dando a provisão, que nós seremos pescadores de homens. Sabe o que acontece? Tem o versículo 11. No meio de todas essas promessas tem o versículo 11. Sabe o que diz o versículo 11? O versículo 11 diz que os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. Queridos, quando eu leio isso, eu fico meio assustado. Sabe por quê? Porque a água do rio de Deus passa pelos charcos. A água do rio de Deus também inunda os charcos. Só que a palavra diz que terão charcos e lamas que não serão curados. Apesar da água de Deus passar por esses charcos, apesar da água de Deus passar por esses lugares, não haverá cura, não haverá transformação. Queridos, eu entendo que isso está alertando a nós. Isso é um alerta muito grande, já que está sendo escrito para a igreja. É um alerta muito grande, dizendo, olha, as águas purificadoras passarão. Mas tem alguns que não experimentam uma verdadeira conversão, não entendem o verdadeiro arrependimento, não se posicionam na presença do Senhor. E aí eu fico refletindo sobre esse versículo, e eu penso que ele fala daqueles que chegaram até a conhecer Jesus, de ouvir falar, mas nunca experimentaram sua companhia. Chegaram em algum momento a andar com Jesus e desistiram desse caminhar. Ou pior, andam com Jesus, mas não entendem quem ele é, não têm relacionamento com ele. E a palavra diz que eles serão deixados para sal. Que tristeza, queridos. Pessoas que provavelmente andaram junto conosco, pessoas que um dia disseram que Jesus era Senhor das suas vidas, mas disseram isso da boca para fora. Nunca entenderam nos seus corações o que isso representa. Paulo diz isso quando ele alerta lá em 1 Timóteo, no versículo 4.1, ele diz, mas o Espírito expressamente diz
que em tempos posteriores a esse grande avivamento, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganosos e a doutrina de demônios. Queridos, eu acho que Ezequiel viu o que Paulo estava falando para Timóteo. Ezequiel está nos alertando. Ele está dizendo que alguns vão ser deixados para trás. E quando eu leio isso, eu entendo que é um aviso para nós, para que a gente se mantenha na presença de Deus, que a gente não permita que as situações nos desviem, que a gente não permita que as tribulações nos tentem, que a gente não permita que venham sobre nós coisas que queiram nos afastar do amor de Cristo. E refletindo sobre isso, eu parei e pensei em cinco situações que, se nós mantivermos o nosso foco nelas, elas vão nos ajudar a ser pescadores de homens e não ser deixados para trás como sal. A primeira delas, querido, nós precisamos aprender a nos submeter à vontade de Deus. Queridos, Hebreus 5, 7, do 7 ao 9, diz assim, Hebreus 5, do versículo 7 ao 9, diz: durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse filho de Deus, ele aprendeu por meio de seus sofrimentos a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou fonte da salvação eterna para todos que lhes obedecem. Queridos, Jesus aprendeu a obedecer aqui na terra. Imagina, Jesus vivia ao lado de Deus, vivia no paraíso. Vocês podem imaginar o que é viver no paraíso e de repente ser lançado nessa terra? Jesus teve que aprender a viver aqui, ele teve que aprender a cumprir o plano de Deus, ele teve que aprender a, em momentos da vida dele, dizer o seguinte: pô, mas eu sou Deus. Como ele disse para João, vocês lembram disso? Quando João saca da espada e corta a orelha do servo do sacerdote, ele não diz: olha, era só eu pedir ao meu pai, e 4 legiões de anjos desceriam aqui para me salvar. Mas ele precisou aprender que ele estava aqui para cumprir um propósito. Ele estava aqui para viver como ser humano. Queridos, vocês já pensaram o sofrimento de Jesus, sabendo que ele era Deus e tendo que viver como nós vivemos? E tendo que ser exemplo para nós? Como diz a palavra, em tudo ele foi tentado e em nenhum momento ele caiu. Por isso que ele pode nos ajudar, porque em tudo ele foi tentado. Ele passou por tudo. Tudo o que nós passamos, ele passou. E ele precisou passar para que tivesse ao lado do pai, como um advogado justo, dizendo: pai, eu senti o que eles sentem, viu? Quando eles estão naquele momento lá é difícil, é duro. Mas olha, ele vai se arrepender, eu conheço o coração deles. Jesus aprendeu a obedecer o pai, ele aprendeu a buscar com a natureza humana o verdadeiro relacionamento conosco, por isso que ele foi aperfeiçoado. E é isso que ele nos ensina a buscar esse relacionamento com Deus. E se você resume todo o ensinamento de Jesus para nós, você vai ver que ele se concentra em 2 pontos. Ele fala claramente, o primeiro ponto é o arrependimento. Nós precisamos entender o que é nos arrepender da vida longe de Deus, nos arrepender de quem nós éramos, daquilo que nós fazíamos, e precisamos entender o que Deus espera de nós. E depois, querido, nós precisamos entender o amor de Deus sobre as nossas vidas, porque nele se cumpre todos os mandamentos, o próprio Jesus diz isso. Ele diz: um novo mandamento vos dou, amai-vos, amai-vos. Amar a Deus em primeiro lugar, de todas as coisas, de todo o nosso coração, e depois amar aqueles que estão do nosso lado, amar aqueles que precisam. Só amando, queridos, nós vamos ser pescadores de homens. Só amando nós vamos sentir essa plenitude de Deus. Deus, quando vinha falar com Adão, na viração do dia, o que ele buscava era relacionamento. Ele queria que Adão aprendesse a se relacionar com ele. Jesus sofreu o que sofreu para nos ensinar que as portas do Pai estão abertas.
O sacrifício de Jesus nos mostra que nós temos relacionamento, ou podemos ter relacionamento com Deus. E quando nós nos submetemos à vontade de Deus, nós começamos a entender esse relacionamento. Jesus sofreu o que sofreu para nos ensinar, queridos. E quando ele está com os discípulos, lá em João 14, um pouco antes da crucificação, ele ainda diz outra coisa, ele promete que nós seríamos ensinados o tempo todo. Ele deixaria o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos ensinaria sobre a vontade de Deus. Queridos, se nós temos o Espírito Santo dentro de nós, ele nos ensina como nos aproximarmos de Deus, como nos relacionarmos com Deus. Isso Jesus fala lá em João 14, do versículo 23 ao 26, ele diz assim: Jesus respondeu: a pessoa que me ama obedecerá à minha mensagem, e meu Pai a amará. E meu Pai e eu viremos viver com ela. A pessoa que não me ama não obedece à minha mensagem. E a mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto estou com vocês. Mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Queridos, o Espírito Santo nos ensina. Nós temos que nos submeter a Deus e ouvir do Espírito Santo. Nós temos que viver a vida tocada, movida, dirigida pelo Espírito Santo, porque aí nós vamos ouvir o que Deus espera de nós. Nós vamos ler a palavra e vamos entender o que está escrito. Quando nós submetemos-nos à vontade de Deus, ter relacionamento com Ele é gostoso. É uma coisa que nos preenche, é uma plenitude que vem sobre as nossas vidas, é uma alegria. Mas, pastor, tem a tribulação. Mas aí, por incrível que pareça, nós vamos conseguir ser alegres na tribulação. Sabe por quê? Porque nós entendemos quem é Deus. Nós não vivemos mais a vida que vivemos, mas vivemos uma vida diferente, queridos. Esse é o primeiro ponto que eu queria que nós refletíssemos essa manhã e guardássemos isso conosco. O segundo ponto é resistir ao mundo. Querido, uma forma de eu me submeter a Deus é resistir ao mundo. Está lá em 1 Pedro 5, do versículo 6 ao 9. Ele dá um conselho fantástico para nós. Ele diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Queridos, o mundo o tempo todo vai tentar nos influenciar com as suas riquezas, com a sua sensualidade, com as suas mentiras. Ele vai tentar nos influenciar, ele vai dizer que é isso, tem coisa melhor. Abandona esses princípios e fica rico. Vai viver a tua vida, aproveita a tua vida, faz o que tem na tua mente. Você é mais importante que qualquer outro ser humano. O que vale é a tua vida, o que vale é você. O que vale é o que você pensa e o que você faz. Querido, o diabo o tempo todo vai querer colocar isso na nossa mente, vai querer nos desviar dos princípios de Deus. Querido, nós precisamos nos posicionar. Quando Pedro diz no versículo 9 que irmãos iguais aos nossos estão passando por isso, estão passando mesmo, queridos. É só nós olharmos aqui para essa tela e vermos o rosto de cada um de nós aqui. A gente sabe que muitos aqui estão passando por provação, que nesse momento, agora, estão sendo provados. E como é que nós resistimos? É orando por esses irmãos, é nosso papel suportar esses irmãos, é nosso papel confortá-los, é nosso papel ajudá-los. Se preciso fisicamente, se preciso emocionalmente, se preciso financeiramente, é nosso papel.
Ah, mas eu não consigo fazer nada disso, então pelo menos ora. Ora de coração, clama por esse irmão que está precisando. Porque Pedro está dizendo que nós todos juntos estamos passando por isso. Queridos, nós precisamos entender que nós fazemos parte de um grande exército. Um exército que precisa de todos os seus membros. Um exército que precisa do maior ao menor, porque só assim é um exército forte. Paulo diz isso lá em Efésios 6, quando ele fala da armadura de Deus, lá no finalzinho da armadura de Deus, no versículo 18, ele diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo sabia a importância da oração por todos, a importância da oração de clamor pela igreja. Nós somos um povo, querido, um só povo, enganjado na mesma batalha. Precisamos um dos outros para resistir. Eclesiastes 4, versículo 10 diz assim: pois se caírem, um levantará o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Queridos, eu preciso de vocês, eu preciso da igreja. São as orações da igreja que nos fortalecem, nos fortificam, nos fazem resistir ao mundo. Nós precisamos de irmãos que, quando nós estamos passando por situações em que nosso pé começa a resvalar, nós precisamos de irmãos que nos tragam de novo para o alinhamento, que orem conosco, que nos orientem, que ouçam as nossas necessidades. E com isso nós conseguimos resistir ao mundo, querido. Sozinho nós não vamos resistir. Com os nossos pecadinhos de estimação guardados no coração, nós não vamos resistir. Nós precisamos abrir mão deles, nós precisamos confessá-los, nós precisamos ter pessoas que a gente confie para dizer o que passa no nosso coração, para que as pessoas orem por nós, para que nós sejamos fortificados. Aí nós vamos resistir ao mundo, nós vamos conseguir resistir e vamos entender o que é humilharmos na presença de Deus. Humilharmos na presença de Deus não é todo momento ficar de cabecinha baixa, é entender a soberania dele sobre as nossas vidas, é entender que ele é Senhor e que ele comanda as nossas vidas. Isso é humilharmos na presença de Deus, queridos. Terceiro ponto, se nós nos submetemos, se nós resistimos ao mundo, agora nós precisamos ter a mente de Cristo. Puxa vida, mas como ter a mente de Cristo? Ué, vocês não sabiam que dá para nós termos a mente de Cristo? Paulo escreve isso aos Coríntios. Lá em 1 Coríntios 2, do versículo 14 ao 16, Paulo diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque elas são loucuras e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, quanto ele por ninguém é discernido. Porque quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? E aí ele termina o versículo 15. E risquem isso na Bíblia de vocês. Ele escreve assim, lá no versículo 15: mas nós temos a mente de Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que se o Espírito Santo habitar dentro de nós, se nós dermos a liberdade para o Espírito Santo, nós passamos a ter o mesmo pensamento de Cristo. E aí nós podemos começar a discernir as coisas como Cristo discernia. E aí nós podemos, em várias situações da nossa vida, perguntar e fazer aquela clássica pergunta: o que Jesus faria nesse momento? E sabe qual vai ser a resposta? A resposta vai ser aquilo que ele faria. Porque nós acabamos de ler que o Espírito nos ensina todas as coisas. E se nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, e nós permitimos que ele haja nas nossas vidas, quando nós perguntamos para o Espírito, Espírito, nessa situação que eu estou passando, o que o Senhor Jesus faria? Ele vai nos ensinar. Por isso que Paulo diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, mas nós temos o Espírito de Deus. E por isso nós temos a mente de Cristo.
E ele continua ensinando isso lá em Colossenses 3, do versículo 12 ao 15, ele diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Somos eleitos de Deus, então revestimos-nos de santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei também. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo. Domine o vosso coração e sede agradecidos. Querido, ter a mente de Cristo é deixar que o Espírito nos faça viver como Cristo viveu. Paulo diz que nós já temos a mente de Cristo quando permitimos que o Espírito Santo seja o condutor da nossa vida. Nós podemos ter esses pensamentos, queridos. É só nós darmos a liberdade do Espírito. Ah, mas é difícil em algumas situações. Ninguém falou que ia ser fácil. O Evangelho não é fácil, querido. O Evangelho é para pessoas fortes. Aliás, para fracas. Porque quando eu digo que não é fácil e que é difícil perdoar, aí eu leio no Evangelho que Jesus lá na cruz perdoou. E aí o Espírito Santo em mim diz assim: vale a pena você continuar não perdoando? Vale a pena você guardar esse veneno dentro de você? Perdoa. E aí, movido pelo que o Espírito está dizendo, nós começamos a perdoar. Ah, mas se eu perdoar, eu vou parecer um bobo. Não. Lembra? Humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus, e ao seu tempo ele te exaltará. Não se preocupa que você vai se passar por bobo quando você perdoa, porque Deus, ao seu tempo, ao tempo dele, e no momento dele, ele vai exaltar todos nós, queridos. Todos nós que vivemos pelo Espírito seremos exaltados. Agora, nós temos que tomar muito cuidado, queridos. Nós temos que tomar muito cuidado com os pensamentos e a liberdade que o Espírito dá em nossos corações, porque nós também temos que ser árbitro de nossas atitudes e motivações. O árbitro, aquele que coordena, aquele que coloca o Espírito Santo e que decide as coisas do Espírito Santo, somos nós. Nós precisamos ter muito cuidado com as nossas motivações. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que fazemos, porque a pior coisa que existe é a atitude certa com a motivação errada. E eu vou dar um exemplo bíblico para vocês disso. Paulo escreve aos Filipenses, Filipenses 1, do versículo 15 ao 16, Paulo diz assim: alguns, naturalmente, estão pregando o evangelho. Queridos, para um pouquinho aqui. O que Paulo está dizendo é que a pessoa está pregando o evangelho, está falando de Cristo, está falando do amor de Cristo. Ou seja, ele está tendo uma atitude certa. Porque Jesus falou aí de pregar o evangelho. Porém, deixa eu continuar o que Paulo está escrevendo. Ele diz assim: alguns naturalmente estão pregando o evangelho por inveja e rivalidade. Eles querem ter também a reputação de pregadores destemidos. Querido, estão fazendo a coisa certa com motivação errada. Eles estão querendo reputação, eles estão querendo crédito. A palavra de Deus não é assim. O crédito é todo de Deus, o crédito é todo do Senhor. Nós, quando fazemos, fazemos para Ele. Paulo continua: outros, porém, têm motivos puros e pregam por amor, pois sabendo que o Senhor me trouxe até aqui a fim de me usar para defender a verdade do Evangelho. Queridos, nós precisamos viver o que aprendemos. Nós precisamos viver o que o Senhor nos ensina. E não só aqui no domingo ou entre os irmãos, nós precisamos viver isso a todo tempo, porque assim nós vamos levar salvação aos outros. Nós temos que levar a palavra de Deus aos que precisam. E nós falamos porque ouvimos, porque cremos e porque aceitamos em nossos corações, não para parecermos, querido. Não para que a gente tenha reputação de pregador,
ou reputação daquele que ora e a pessoa é curada. Porque o que vem, vem do Senhor, é o Senhor que faz tudo isso. Por isso que nós falamos, por isso que nós temos a mente de Cristo. Nós temos que ser guiados pelo Espírito, porque tendo a mente de Cristo, ela vai transformar as nossas atitudes. Ela vai colocar a motivação correta em nossos corações e nós vamos agir de maneira correta. Queridos, o quarto ponto desses 5 que eu quero falar nessa manhã com vocês, é saber que nós temos aflições sim, mas nós temos que ter fé, porque todas elas foram vencidas por Jesus. Como eu falei no começo, naquele texto de Hebreus que nós lemos, ele foi aperfeiçoado. Ele entendeu o que era ser rei nessa terra sem usar o poder de rei. E nós precisamos entender, porque ele disse: eu venci todas as aflições. Isso está lá em João 16, no versículo 33, quando Jesus diz: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Querido, Jesus não veio a esse mundo para prometer uma vida material abundante. Ele veio para mostrar o amor do Pai por nós. Ele veio para dizer que o Pai nos ama e nos quer ao seu lado. Ele veio para nos ensinar a ter relacionamento com Deus. E quando nós começamos a sentir e a entender e a perceber tudo isso que Jesus fez, nós começamos a viver uma vida diferente, queridos. E aí, aquilo que está lá escrito em Tiago 1, nós passamos a olhar de forma diferente. Porque nós cremos que o nosso caráter foi transformado. E nós cremos que a mente de Jesus está em nós, e que o Espírito Santo nos ensina. E aí, quando nós lemos Tiago 1, versículo 2 a 4, que diz assim: meus irmãos, olha o que Tiago diz: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflição, pois vocês sabem que quando sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não faltando em nada. Queridos, está passando por alguma tribulação? Saiba que Deus, porque é Deus provando nossas atitudes, provando a nossa fé. Uma fé verdadeira, uma transformação de caráter, que nos olhos, que refletem nos nossos olhos, e que a gente passa a ver como verdadeiramente Jesus viveu. E nós passamos a entender o que Deus espera de nós. Quando eu vejo a vida de Jó, logo nos primeiros capítulos de Jó, eu vejo Deus chamando Jó de homem íntegro e temente. Quem aqui não gostaria de ser chamado de íntegro e temente por Deus? Não é por ninguém, é pelo próprio Deus. Só que esse homem íntegro e temente precisou ser tratado na mão de Deus. Porque apesar de ser íntegro e temente, sabe o que esse homem tinha? Religiosidade. Ele não sabia quem era Deus. E Deus estava dizendo para ele: Jó, cara, falta um titico para você ter relacionamento comigo. Mas parece que em vez de buscar o relacionamento comigo, você só se preocupa em ser religioso. Você só se preocupa em sacrificar, você só se preocupa em pensar. Olha para mim, Jó. E aí Deus precisou tratar esse homem. E ele tratou esse homem sentando com ele, conversando com ele? Não, queridos. Esse homem passou por uma tribulação muito forte. Porém, essa tribulação criou nele uma perseverança, criou nele um coração mais forte, criou nele uma fé verdadeira em Deus. A ponto de, ao final de toda a tribulação, ele dizer: é, Deus, eu realmente só ouvia falar do Senhor. Agora os meus olhos te conhecem. Agora eu tenho relacionamento. Agora eu ando ao teu lado. Agora eu ando junto com o Senhor.
É isso que é produzido em nós, queridos. Se nós confiamos verdadeiramente em Deus, se nós confiamos que Ele tem o melhor para cada um de nós, quando nós lemos Provérbios 20, 24, nós conseguimos entender esse provérbio. E Provérbios 20, 24 diz assim: se é o Senhor quem dirige os nossos passos, como poderemos entender a nossa vida? Porque é Ele que dirige os nossos passos. E se nós temos a mente de Cristo, nós podemos entender melhor como Ele dirige. Confie em Deus, querido. Ele tem o melhor para nós. Mas isso não significa ficar acomodado no seu canto e relaxado com as coisas. Isso significa que nós devemos agir, nós devemos orar, nós devemos caminhar e nós devemos confiar que o Espírito nos guia, que o Espírito fala aos nossos corações e que o Espírito Santo tem o melhor para cada um de nós. A quinta coisa, queridos, de tudo isso que eu quero refletir essa manhã, nós precisamos buscar a santificação pela palavra da verdade. Santificação, querido, santificação não é andar com aquela auréola como a representação. Santificação significa ser separado. Santificação significa viver sob princípios e valores que não são os do mundo. Enquanto o mundo vai pela esquerda, nós vamos pela direita. Enquanto o mundo vai por um caminho, nós vamos pelo outro. Nós temos princípios e valores que não são mexidos, eles não podem ser alterados, eles são fundamentais. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu já falei isso. Durante muito tempo, eu achava que santificação era uma questão de regrinhas. Eu achava que buscar a santificação era seguir um monte de regrinha. Eu queria uma fórmula. Parece que nós somos adeptos a isso, né? Se alguém dá uma fórmula de santificação, a gente corre atrás. E aí eu ia em cultos que o cara, vou dar uma fórmula para vocês serem santos, eu vou dar uma fórmula para vocês viverem na santidade. E por incrível que pareça, parece que fórmula a gente seguia um determinado momento, eu seguia um determinado momento, depois elas parece que desandavam. Porque não tem fórmula, queridos. Eu aprendi a santificação quando um dia lendo com bastante atenção o que Jesus fala lá em João 17, que é a oração sacerdotal, uma das coisas mais importantes que tem na Bíblia, porque é a última oração que Jesus faz ao Pai em relação aos discípulos, em relação a nós, para a nossa proteção, para o nosso ensino. E lá em João 17, 17, Jesus orando a Deus diz assim: santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E aí caiu uma ficha muito grande para mim, queridos. Santificar, ser separado, é nós conhecermos a verdade da palavra. Quer buscar a santificação? Leia a palavra. Leia todo dia. Por isso que Deus diz a Josué que essa palavra não se aparte de ti, que você medite nela de dia e de noite, porque meditando na palavra, nós vamos ver o que tem de errado em nós, nós vamos ser confrontados, e aí nós vamos ser modificados. E o fruto de toda essa modificação é um relacionamento maior com Deus, é um entendimento maior do que Jesus espera de nós. É só a palavra que nos liberta, queridos. Jesus disse isso lá em João 8, 31 e 32, quando ele estava sendo inquirido por alguns judeus. Ele disse assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra que nos liberta, queridos. Além de santificar, além de separar a nossa vida daquilo que o mundo coloca sobre nós, a palavra nos leva a ser discípulos de Jesus. Quer ser separado? Quer ser discípulo de Jesus? Leia a palavra. Leia aquilo que Jesus fala. Leia os princípios que estão lá e busque esses princípios para melhorar o seu relacionamento com o Senhor.
Busque esses princípios para entender como é que o Espírito Santo age na nossa vida. Porque a partir do momento que o Espírito Santo está em nós, nós temos a mente de Cristo. E nós pensamos como Jesus. Na santificação, queridos, nós vamos ter um relacionamento tão forte com o Senhor, que tudo que passamos, nós vamos passar entendendo o grande amor dele pelas nossas vidas. É isso que a gente tem que buscar, queridos. Eu creio que esses 5 passos que eu coloquei para vocês, esses 5 pensamentos, se isso dirigir a nossa vida, se isso estiver sempre dentro do nosso coração, se nós entendermos o que é submeter à vontade de Deus, se nós entendermos como resistir ao mundo e a importância de resistirmos, se nós entendermos que o Espírito Santo dentro de nós nos leva a ter a mente de Cristo, se nós tivermos fé nas tribulações e buscarmos a santificação através da palavra, eu creio que aquilo que nós lemos no começo, no livro de Ezequiel, fará com que nós sejamos pescadores de homens, e não aqueles que serão deixados para sal, aqueles charcos que, apesar de receberem a água de Deus, não são tocados por ela, não são transformados, não são curados. Por isso, queridos, eu quero levá-los a meditar essa manhã, para que a gente possa ser pescadores de homens, que a gente possa viver na presença do Senhor, que a gente possa estar na presença dele. Queridos, hoje é dia de ceia. Hoje é dia em que nós vamos entrar na presença de Deus e vamos ceiar juntos como igreja. E nós vamos fazer isso em memória dele. Daqui a pouquinho nós estamos fazendo isso em memória do Senhor. Mas antes de fazermos isso em memória do Senhor, eu queria orar por vocês nessa manhã. Eu queria orar e queria clamar ao Senhor para que aqueles que não sentem esse poder do Espírito, que aqueles que estão distantes do Espírito Santo de Deus, possam nessa manhã ter um novo renovo sobre as suas vidas. Convidem o Espírito Santo a entrar na vida de vocês. Convidem ele a ser aquele que guia a vida de vocês. Aquele que dá força para vocês resistirem ao mundo. Aquele que traz a mente de Cristo até a mente de vocês. Aqueles que te ensinam a ter fé na tribulação. Aqueles que te dão alegria a se submeter à vontade de Deus. E que traz a vontade de conhecer a palavra todo dia. É só com o Espírito Santo que a gente consegue isso, queridos. E eu tenho sentido que nesses últimos tempos da igreja, nós vamos precisar nos movermos muito pelo Espírito Santo. Queridos, eu quero convidá-los nessa manhã a que aí na casa de vocês se curvem ao Espírito Santo e permitam com que ele tome o controle da vida de vocês, para que levem vocês a uma nova experiência com Deus. Levem vocês a uma nova experiência com Cristo. Que vocês sejam e recebam a plenitude do Espírito, para que tudo que a gente falou essa manhã seja uma verdade na vida de todos nós. Pai querido, Pai amado, Senhor, em nome de Jesus, eu quero entrar na tua presença essa manhã, Senhor, e clamar, pedir, clamar ao Senhor, que derrame do teu Espírito sobre todos aqueles que nesse momento estão pedindo. Que derrame do teu Espírito naqueles que nesse momento estão clamando, Senhor. Aqueles que porventura se apartaram do teu Espírito por algum momento. Que o Senhor derrame novamente esse Espírito, que o Senhor reacenda a chama no coração, para que nós possamos entender que é o seu Espírito que nos guia, é o seu Espírito que nos ensina, é o seu Espírito que nos fortalece. E tendo ele dentro de nós, nós temos a mente de Cristo derramada em nossos corações. Pai querido, Pai amado, Senhor, em nome de Jesus, que todos aqui estejam recebendo um renovo que nos fortifique, nos mantenha firme nesses tempos difíceis, para que nós saibamos
que o Senhor é quem conduz a nossa vida, que o Senhor é quem dirige as nossas vidas e que em tudo nós precisamos te dar graças, porque o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Pai querido, abençoa a tua igreja, abençoa aqueles que estão clamando nesse momento pela tua presença, abençoa aqueles que nesse momento precisam do Senhor, precisam do teu amor, da tua graça, da tua força. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos a cada dia experimentar o melhor do Senhor, que a cada dia nós possamos ser fortificados pelo Senhor para fazer aquilo que o Senhor espera de nós. Obrigado, Pai. Obrigado por esse momento. Obrigado por esse tempo. Obrigado, Pai, por o Senhor nos corrigir, porque cada vez que o Senhor nos corrige com amor. E eu clamo, Senhor, leva-nos de volta à tua presença, que a tua graça e o teu amor estejam sobre nós. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amém e amém.